No antigo Oriente Próximo, uma povoação estava inquieta. Os ventos sopravam, trazendo murmúrios de desespero e fé. Uma mensagem se aproximava. Os habitantes olhavam para o horizonte, buscando respostas. O sol se punha, deixando um céu avermelhado, como um simbolismo de transformação. Entre eles, um viajante trouxe histórias de esperança e mudança. Ele falava de promessas, fazendo corações se agigantarem de expectativa. O viajante relatou como momentos difíceis trazem à luz a força da fé. As palavras ecoavam, tocando cada alma presente. As histórias contadas reforçaram o entendimento de que cada dificuldade pode ser um chamado para a transformação interior. E assim, ao final da noite, uma nova luz brilhou nos corações, a certeza de que estavam prontos para enfrentar quaisquer tempestades. E assim, ao final da noite, uma nova luz brilhou nos corações. O viajante deu um passo à frente, seu olhar cheio de esperança. Com a voz firme, o viajante falou sobre a importância da comunidade. Ninguém deve enfrentar as tempestades sozinho, disse ele. Os rostos antes sombrios agora estavam iluminados pela esperança. Cada pessoa sentia que suas lutas eram compreendidas e compartilhadas. Uma mulher do grupo, com lágrimas nos olhos, disse: "Sinto-me invisível muitas vezes. Como posso ser vista?" O viajante, com empatia, respondeu: "Você está aqui, na presença de quem precisa de você. Sua história é vital." Outros começaram a compartilhar suas ansiedades. Um homem falou sobre a solidão que sentia após a perda de sua esposa. O viajante incentivou-o. A dor é um fardo, mas compartilhá-la pode aliviá-lo. Estamos aqui para suportar juntos. A conversa se intensificou, mais pessoas trazendo suas dores. Uma jovem falou sobre o medo do futuro. O viajante olhou diretamente em seus olhos, dizendo: "Lembrem-se, o Senhor é seu pastor, não temerão mal algum." Essa promessa ecoou. As pessoas começaram a encontrar consolo nas palavras de seu líder. Uma nova força surgia entre elas. Ao final do encontro, mãos se entrelaçaram. A união estava se solidificando, como se cada coração estivesse batendo como um só. E assim, sob as estrelas, a transformação começava. O medo e a dor estavam sendo trocados pela esperança e pela fé renovada. Nas sombras da noite, os habitantes olhavam o céu, onde estrelas brilhavam intensamente como promessas de esperança. O viajante, homem de fé, começou a relatar as histórias da águia e do girassol, inspirando todos a não temerem as tempestades da vida. Ele falava da águia que se elevava das tempestades, desafiando o medo com coragem, enquanto os ouvintes absorviam cada lição. A imagem do girassol, buscando a luz, mesmo em dias nublados, ecoava nos corações como símbolo de perseverança e fé. Os moradores começaram a discutir suas próprias tempestades, compartilhando dores e esperanças, criando laços de empatia. Entre lágrimas e risos, cada um revelava suas lutas, enquanto o viajante ouvia com atenção, oferecendo palavras de encorajamento. A atmosfera estava carregada de emoção, e uma nova luz começava a brilhar nos olhos de cada um, como um sinal de transformação. Assim como a semente que precisa da escuridão para germinar, também nós estamos em um processo de crescimento, disse o viajante. A analogia da semente fez todos refletirem. Olhares se cruzaram, e um entendimento profundo começou a surgir entre eles. O viajante prosseguiu, abordando os desafios que enfrentamos, e como cada um pode escolher a fé em tempos de tribulação. A noite avançava, e o clima de esperança fortalecia a união, como se os corações estivessem se entrelaçando sob a mesma luz. Cada lágrima que derramamos é um passo para a cura, disse uma mulher, ecoando a mensagem de superação e esperança. As histórias de dor começaram a se transformar em narrativas de fé, enquanto os moradores se apoiavam mutuamente com amor.
Corações que antes estavam pesados, agora eram leves, como se as estrelas acima refletissem a nova luz que surgia entre eles. O viajante, percebendo a transformação, sentiu que sua missão era guiar cada alma a um entendimento mais profundo da fé. Com um gesto, ele convidou todos a se unirem em uma oração, fortalecendo o laço espiritual que estava crescendo entre eles. E assim, em comunhão, elevaram suas vozes ao céu, pedindo força e direção, solidificando sua fé na unidade. O viajante, tocado pela sinceridade daquela oração, sentiu a presença divina tocando cada coração, acalmando suas almas. Após a oração, uma sensação de paz invadiu o local, como se a própria terra estivesse absorvendo aquela onda de fé. O viajante enfatizou que as dificuldades não definem quem somos, mas como reagimos a elas molda nosso verdadeiro caráter. Ele terminou, dizendo que cada um deles é como uma estrela, capaz de brilhar, mesmo nas noites mais escuras da vida. Uma onda de agradecimento e alegria se espalhou entre os habitantes, agora prontos para enfrentar suas tempestades com coragem. As promessas de Deus foram reafirmadas naquela noite, como luzes que iluminam o caminho à frente, trazendo segurança aos corações. Assim, sob aquelas estrelas, a transformação se completava. A fé havia unido seus corações, prontos para um novo amanhecer. A luz da manhã começou a surgir, revelando os rostos dos homens e mulheres que juntos partilhavam suas esperanças. A atmosfera estava cheia de expectativa. Enquanto os primeiros raios do sol aqueciam a terra, um dos homens se levantou, sua voz firme como a rocha. Precisamos agir em fé, ele continuou, lembrando-os das promessas de Deus e da força que encontraram na união. Suas palavras ressoavam como um eco entre as paredes de barro. A mulher ao seu lado, com o olhar ardente, levantou os braços e clamou: "Vamos buscar o nosso futuro. Deus está conosco." Um murmúrio de assentimento se espalhou entre os presentes. Juntos, sentaram-se ao redor de uma fogueira, partilhando seus desafios. As histórias se entrelaçavam, como os fios de um tecido, e a vergonha e o medo eram transformados em coragem e fé, enquanto cada um compartilhava. Com cada relato, a esperança crescia. Lembranças das dificuldades se tornaram lições de perseverança, encerrando o círculo com orações fervorosas. O viajante observava, percebendo que aquelas almas estavam sendo moldadas, prontas para enfrentar os desafios que Deus reservava a elas. Então, um menino se aproximou com um pequeno objeto. "Isto é, para nossa jornada", disse ele, um gesto de fé pura e inocente. Comovidos, todos perceberam que pequenas ações podem ter um grande impacto. O poder da fé não se restringe a grandes feitos, mas também envolve os pequenos. O viajante sorriu ao entender que a jornada que se desenhava não era apenas a busca por promessas, mas também para se reencontrar com a própria essência. E assim, com seus corações entrelaçados em fé, eles partiram em direção ao amanhecer, prontos para enfrentar o desconhecido que estava por vir. E ao amanhecer, a luz dourada do sol gentilmente iluminou o caminho diante deles. As esperanças renovadas eram palpáveis. No centro da multidão, a voz do viajante ecoava, contando histórias de milagres e promessas, trazendo ânimo aos corações cansados. Uma mulher com olhos brilhantes se levantou e compartilhou seu testemunho. Sua fé tinha transformado a dor em esperança. Os viajantes começaram a marchar, determinados. Cada passo carregava consigo a coragem de quem havia encontrado fé. Ao se afastarem, uma nuvem de poeira se ergueu, simbolizando não apenas a partida, mas também a transformação que acontecia em seus corações. Assim, com fé renovada, eles atravessaram o deserto, sabendo que a jornada era tão importante quanto o destino que almejavam. Se esta história tocou sua alma,
se inscreva no canal e ative o sininho.